Olá galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma aula do nosso projeto de nivelamento e hoje nós estudaremos sobre equações do primeiro grau, ok? Um conteúdo muito importante na hora de resolver problemas de física. Beleza, equação do primeiro grau não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá certo? A forma genérica dessa uma equação de primeiro grau é representada da seguinte forma: ax mais b igual a zero, onde esse a e esse b a gente chama de coeficientes da equação. Coeficientes da equação, ok? Da equação. Já esse x aqui, ó, colocar dois tracinhos, esse x é a incógnita. Lembra lá o que é uma incógnita? Uma incógnita. E essa incógnita é justamente a base toda da nossa equação de primeiro grau, porque a gente resolve uma equação de primeiro grau para achar justamente o valor dessa incógnita. Então essa incógnita ela pode vir como x, y, z, a, f, não importa. A incógnita é aquele valor que a gente, aquela grandeza, né? Aquela letra que a gente não sabe o valor dela e resolve a equação justamente para encontrar. Beleza? E por que a gente chama primeiro grau, equação de primeiro grau? É porque nossa incógnita ela é elevada ao expoente de número 1. Lembra lá o que a gente estudou sobre expoente? Então, ó, quando você vê aqui ax mais b igual a zero, o x sendo nossa incógnita, você visualiza em cima e não vê nenhum número. Quando isso acontece, é porque tem um 1 ali. Então aqui, ó, é como tem um número 1. Número 1. Se fosse um 2, estaria visível e seria uma equação de segundo grau. Se fosse um 3, seria de terceiro grau. Tá certo? Então, como tem uma equação de primeiro grau. Beleza. Uma forma mais geral, aqui é a parte mais geral, uma parte mais específica, por a gente estar trabalhando, está aqui, ó, 3x menos 6 igual a zero, onde esse 3 e esse menos 6 são os coeficientes da equação, que é justamente aqueles dados que são fornecidos no problema. Aqui a gente vai resolver como for para os exemplos. Antes, vamos entender o que é o princípio da equivalência. Princípio da equivalência, 12 igual a 12. E o que é um princípio da equivalência? É o seguinte: o que você fizer de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro lado da igualdade. Então vamos lá. Ó. Se eu pego aqui, tem já o 12, né? Ó, 12. E eu vou somar 3 mais 3. Por que eu fiz isso? Porque eu quis. Tá certo? Igual, aí ó, 12. Se eu só somar de um lado, mais 3, 12 mais 3, sabemos que é 15. Igual a 12? 15 é igual a 12? Não, né? Então, se eu somei 3 do lado esquerdo, eu tenho que somar 3 também do lado direito. Isso é o princípio da equivalência. O que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade. E fazendo isso, não vai mudar a minha igualdade. A minha igualdade, ela permanecerá. Beleza. Aqui, ó, 15, né? Igual a 15. Vamos mexer um pouquinho mais? Se eu pego aqui, ó, e divido por 3. Dividir 15 por 3. 15 dividido por 3, 5. 5 é igual a 15? Não. Então, se eu dividir por 3 de um lado, eu tenho que dividir por 3 do outro. Eu posso somar 3? Não. Porque, ó, dividir 3 aqui, fica 5. Se eu somar 3, fica 5 igual a 18. Então, a minha igualdade, ela não será realmente uma igualdade. Então, aqui eu tenho que, ó, dividir por 3 também.
Fazendo isso, eu vou satisfazer minha igualdade e aqui, ó, 5 igual a 5. Perceberam o que é o princípio da equivalência? Diz o seguinte: o que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade. Simples assim. Se eu multiplico por 3 de um lado, tenho que multiplicar por 3 do outro. Se eu divido por 5 de um lado, tenho que dividir por 5. Se eu somo 3 de um lado, da mesma forma, do outro lado eu tenho que fazer. Isso é o tão famoso princípio da equivalência, que é o que a gente estuda, né? O que a gente realiza realmente quando vamos resolver uma equação de primeiro grau. Só que existe uma forma mais direta de resolver uma equação de primeiro grau, e a gente também vai estudar isso. Ó, nos exemplos aqui, coloquei 2 exemplos, tem um terceiro que eu vou colocar daqui a pouco. Então, nesse primeiro exemplo é justamente o que eu falei aqui, ó, 3x menos 6 igual a 0. Vou primeiro utilizar esse princípio da equivalência para resolver essa equação. Ó, como é que a gente resolve? Minha intenção, o objetivo é achar o x, o valor do x, que é a nossa incógnita. Mas antes, a gente tem que colocar quem tem x do lado esquerdo da igualdade e quem não tem x do lado direito. Utilizando o princípio da equivalência, eu vou fazer o seguinte: 3x já está do lado esquerdo, então eu vou repetir 3x. Já o menos 6, ele está do lado esquerdo, mas ele tem que ficar do lado direito. E aqui eu vou fazer um parênteses. Antes de resolver isso, eu vou fazer um parênteses. Se eu perguntar a vocês quais são as operações fundamentais da matemática, acredito que você vai dizer adição, subtração, multiplicação e divisão. No caso, 4 operações matemáticas. Mas, na verdade, pessoal, essas 4 operações são 2 operações: adição e multiplicação. Por quê? Adição. Qual é a operação inversa? A subtração. A subtração é a operação inversa da adição e a adição é a operação inversa da subtração. A mesma coisa acontece com a multiplicação e a divisão. Temos a multiplicação e a operação inversa da multiplicação é a divisão e vice-versa. Por que eu falei isso? Porque a gente vai utilizar isso aqui. Guarde essa informação. Beleza. Menos 6. Eu vou pegar, como eu quero sumir com ele, ele está aqui, ó, menos 6. Eu quero colocar do outro lado. Mas essa forma de passar para o outro lado, eu vou explicar num bisuzinho. Primeiro vamos utilizar o princípio da equivalência. Se eu quero sumir com esse menos 6, eu tenho que somar 6. Não é assim? Porque, ó, menos 6 mais 6, 0. Eu somei 6 de um lado. Tem a igualdade e tem um 0 aqui. Eu posso simplesmente deixar assim? Não. Por quê? Porque eu somei 6 do lado esquerdo e pelo princípio da equivalência, eu tenho que somar 6 também do lado direito. Então aqui eu vou colocar mais 6. Fazendo isso, agora eu posso anular aqui, ó, menos 6 com mais 6, vai dar 0. E vamos ficar com 3x, aqui ficou 0, igual 0 mais 6, 6. Resolvi? Não, porque eu quero x, eu não quero 3x. Eu quero quanto equivale o x, a minha incógnita. Então, ó, utilizando mais uma vez o princípio da equivalência, eu posso dividir aqui por 3 e, da mesma forma, dividir aqui por 3. Não posso só dividir de um lado, tenho que dividir dos dois lados. Princípio da equivalência. Aqui eu simplifico 3 com 3 e vai restar x igual 6 dividido por 3, 2. Resolvemos a equação. 2. Tá bom, professor, beleza, eu entendi. E aquela história das operações inversas? Vamos saber agora. Vou resolver essa mesma equação utilizando uma forma mais direta. Temos aqui, ó, 3x menos 6 igual a 0.
O 3x tem que ficar do lado esquerdo mesmo. Já o menos 6 tem que ir para o outro lado. Não é assim? Esse ir para o outro lado, ele vai ter que passar pela igualdade. Encara a igualdade como se fosse um filtro. E quando um número passa por esse filtro, ele vai transformar na sua operação inversa. Entendeu? Tudo aquilo que eu falei da operação inversa a gente vai aplicar agora nesse bizu. Menos 6 vai passar pelo filtro, que é a nossa igualdade. Se ela vai passar pelo filtro, ela vai se transformar na sua operação inversa. Como, professor? Assim, ó, o 3x vai permanecer. O menos 6 vai para o outro lado. Se ele vai para o outro lado, ele está subtraindo menos 6. Passou pelo filtro, a operação inversa da subtração é a adição. Então aqui, ó, vai ficar mais 6. Do outro lado só tem 0. Então é mais 6 mais 0, que é o próprio 6. Beleza? Terminou? Não terminou. Vamos fazer mais? Agora eu quero encontrar realmente quem é x. Então esse 3 tem que ir para o outro lado. Se ele vai passar pela igualdade, ele vai passar pela operação inversa. 3x é 3 vezes x. Aqui é uma multiplicação. Não esqueça disso. 3 vezes x. Então, se esse 3 tem que ir para lá, ele vai passar pela igualdade, pelo nosso filtro, e a operação inversa é justamente a divisão, a operação inversa da multiplicação. Então, o x vai permanecer, e aqui, ó, o 6 já estava lá, o 3 estava multiplicando o x, então vem aqui, ó, dividindo a operação inversa. E agora, ó, x igual 6 dividido por 3, 2. O mesmo resultado daqui, só que de uma forma mais direta. Você não precisa ficar somando 6, dividindo por 3 em ambos os lados. Você faz, se você perceber, o que você fez aqui é a mesma coisa daqui, só aqui de uma forma mais direta. Beleza? Vamos para agora nosso exemplo 2. 5y menos 3 igual 3y mais 7. Coloquei o y como nossa incógnita. Coloquei de propósito para que você possa perceber que não é necessário que seja sempre a letra x. Pode ser a letra x, y, z, k, a, b. Não interessa. Você tem que ter essa propriedade de identificar qual é a sua incógnita e resolvê-la. Então vamos lá. Vou utilizar mais uma vez o princípio da equivalência. Tá certo? 5y menos 3. Esse menos 3 tem que ir para o outro lado. Se ele tem que ir para o outro lado, vou colocar aqui, ó, 5y. Aí o menos 3 tem que ir para o outro lado. Na verdade, utilizando o princípio da equivalência, eu vou somar 3 aqui. Somei 3. Aí igual 3y já estava, mais 7 já estava. E como eu somei 3 de um lado esquerdo, eu tenho que somar 3 também do lado direito. Fazendo isso, eu corto menos 3 com 3 e vou ficar com 5y igual 3y mais 7 mais 3, 10. Terminou? Não. O 3y tem que ir para o lado esquerdo, então tem que, utilizando o princípio da equivalência, eu vou fazer o seguinte, ó. 5y já estava, 5y. Como eu vou subtrair 3y do lado direito, eu tenho que fazer do lado esquerdo também, né? Menos 3y. Isso vai ser igual, 3y já estava aqui, e vou subtrair também o 3y do lado direito. E agora é só resolver, ó. Aqui 3y menos 3y vai se anular, né? Vou apagar aqui esse 0,3. E vamos ter, ó, 5y menos 3y dá 2y. Beleza? Aí agora, igual 10. Tá já terminando. 2y igual a 10. Utilizando mais uma vez ali o princípio da equivalência, eu vou dividir por 2 em ambos os lados, porque eu tenho que fazer isso tanto do lado esquerdo
como no lado direito. E aqui vou ter o seguinte, 2 dividido por 2 é 1, vai embora. Vamos ter que o nosso y, ele é igual a 10 dividido por 2, que é exatamente 5. Beleza? Bom, pessoal, simples, né? Vou fazer o seguinte. Aqui do lado, vou fazer da forma mais direta, que é essa forma aqui, para vocês entenderem, ó. Vou colocar menor, mas do mesmo jeito, 5y menos 3 igual 3y mais 7. 5y já está do seu lado, do lado esquerdo, que é o que eu quero. Então esse menos 3 tem que ir para o outro lado, não é isso? E esse 3y tem que vir para o lado esquerdo. Então ambos vão ter que passar pela igualdade, que é o filtro. Se vai passar pela igualdade, ó, 3y passando pela igualdade, ele está positivo, então ele vai vir, ó, negativo, porque a operação inversa da adição é a subtração. Lá já estava o 7 positivo, só que o menos 3, ó, menos 3 vai passar pela igualdade e sua operação inversa é o mais 3. Dessa forma, ó, 5y menos 3y, 2y, igual 7 mais 3, 10. E agora, o 2 não tem que passar para o outro lado, ele está multiplicando o y. Se ele está multiplicando o y, ele vai passar dividindo sua operação inversa, passando pela igualdade, que é o filtro. Então, se está multiplicando, vai dividir. Então, o y vai ser igual ao 10 dividido por 2. Desta forma, o y é igual a 5. Chegamos ao mesmo resultado aqui, mas de uma forma mais direta. Beleza? Bom, pessoal, terminou esses exemplos. Vamos fazer agora um terceiro exemplo e em seguida uma aplicação na física, tá certo? Vou apagar aqui e vamos dois exemplos. Exemplo 3 e exemplo 4, certo? Olha aqui, ó, x mais 2 dividido por 3 igual a 2x mais 1 dividido por 5. Você pode olhar e pensar que isso não se trata de uma equação de primeiro grau, mas sim, tá certo? Isso aqui também é uma equação de primeiro grau. Por quê? Nossa incógnita, que nesse caso é o x, ele está elevado à potência de número 1, beleza? Mas como é que a gente resolve isso aqui, ó? Você vai utilizar o tão famoso cruz-credo, ó. Cruz-credo, tá certo? O que é esse cruz-credo? Vou pegar esse x, esse 5, desculpe, vou pegar esse 5 e vou multiplicar por tudo isso aqui, por x mais 2, e vou pegar esse 3 e multiplicar por tudo isso aqui de cima, 2x mais 1, tá certo? Então, fazendo isso, ó, o 5 aqui, ó, 5, vou multiplicar por x mais 2, beleza? X mais 2, aí igual o 3 agora, que vou multiplicar por 2x mais 1. Massa. E agora? Agora vamos utilizar o famoso também chuveirinho. Lembra do chuveirinho? Ó, chuveirinho. O que é o chuveirinho, professor? É eu pegar esse 5, multiplicar por x e depois multiplicar esse 5 por 2. É o chuveirinho, ele vai multiplicar esses dois termos. Fazendo isso, ó, 5 vezes x é 5x, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 2, 10, igual 3 vezes 2x, 6x, e agora 3 vezes 1 mais 3. Beleza? Já ficou com a cara do nosso exemplo 2, não é isso? Então, para resolver isso, vou colocar quem tem x do lado esquerdo e quem não tem x do lado direito. E vou utilizar logo a forma direta. Não vou utilizar o princípio da equivalência. Na verdade, você utiliza o princípio da equivalência sempre, só que de uma forma que não mostra aquele passo a passo. Então, beleza. O 5x já está aqui, ó. O 6x, ele está somando, ó, o 6x somando 3. Como ele está somando, né, a adição, ele vai passar pela igualdade, para o nosso filtro, e vai vir com uma operação inversa. A operação inversa da adição
é a subtração. Então ele vem, ó, menos 6x. Beleza? Aí temos aqui a igualdade e lá já tinha o 3 positivo. O 10 está somando, tá certo? Vai passar pela igualdade com a sua operação inversa. A operação inversa da soma, da adição, é a subtração. Então ele vai vir aqui como menos 10. Ok? Agora fica fácil, né? Ó, 5x menos 6x fica menos x. Igual 3 menos 10 menos 7. Beleza? Aí você diz, já terminou, professor? Quase. Por que quase? Porque o objetivo disso aqui é encontrar o valor de x e não encontrar o valor de menos x. Só que quando isso acontece, basta você, ó, mudar o sinal dos dois lados, ó, x e 7. Por quê? Pelo princípio da equivalência. Se eu pego, multiplico aqui, ó, por menos 1 e aqui por menos 1, vai chegar a esse resultado. Por quê? Menos com menos, mais. Fica positivo. 1 vezes x, x. Menos com menos, mais. 7 vezes 1, 7. Então, o nosso resultado final é esse aqui. Beleza, pessoal? Então, agora, para a gente encerrar a nossa aula, temos aqui esse quarto exemplo, que é mais direcionado para a física, né? Ó, quarto exemplo diz o seguinte: sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atua uma força de 40 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se. Então, eu anotei aqui os dados e vocês têm que lembrar que a gente tem essa expressãozinha aqui, ó, força igual a massa vezes aceleração. Quem for do segundo ano viu isso no primeiro ano, tá? E quem é do primeiro ano agora também já viu essa parte aqui. Então, beleza. Eu vou substituir os dados. Onde tem o F, eu vou colocar 40. E onde tem o M, eu vou colocar o 20. Aí você diz, professor, isso é equação do primeiro grau? É. Ó, temos apenas uma incógnita, que nesse caso é a letra A. Eu posso colocar aqui, só para vocês entenderem, eu posso passar esse 40 para o outro lado, como ele está somando, né? A operação inversa dele vai ser a subtração, e posso escrever da seguinte forma: 0 igual, ele passou para o outro lado, menos 40 mais 20A. Ou de uma forma mais direta, como a gente está mais acostumado, 20A menos 40 igual a 0. Isso aqui era justamente aquela parte de equação do primeiro grau que a gente estava vendo, tá certo? Isso é a mesma coisa daquilo ali, lembra? AX menos ou mais B igual a 0. Onde esse A e B são os coeficientes da equação, que nesse caso é o 20 e o 40, e esse X é a incógnita, que é, nesse caso aqui, a letra A. Beleza, pessoal. Isso aqui só foi para mostrar a você que se tratam da mesma coisa. Mas pegando isso aqui, ó, para a gente resolver. Bem simples. 40 igual a 20 vezes A. Beleza? Então vamos resolver aqui, ó. Eu vou passar esse 20 para o outro lado. Perceba-se que esse 20 está multiplicando o A. Tá certo? Então, ó, aqui tem o 40. Se o 20 vai para o outro lado, ele vai dividindo, que é a sua operação inversa. Está multiplicando o A, então ele vai dividindo. Isso vai ser igual a A, que é a nossa aceleração. Tá certo? Então é só resolver. Posso simplificar o 0 com 0 aqui. 4 dividido por 2 é exatamente 2. Isso vai ser igual a minha aceleração. Então, minha aceleração vai ser igual a 2 vezes a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Percebemos que realmente a gente utiliza esses conceitos da equação do primeiro grau para resolver problemas na física.
E tem problemas na física que são mais complexos, mas que você vai utilizar a equação de primeiro grau e alguns também a equação de segundo grau. Tá certo, pessoal? Então encerramos essa aula, terminamos por aqui. Então até a próxima, bons estudos.